Boa noite. Bom dia também para quem for assistir esse vídeo durante o dia, que vai ficar gravado, e boa tarde também para quem for assistir no período da tarde. Eu sou o Zezito de Oliveira, sou professor, educador, produtor cultural, e estamos aqui pela Ação Cultural, com a Ação Cultural, trazendo a memória dos 20 anos do programa Cultura Viva. Programa Cultura Viva que em 2014 se transformou em lei. Então, portanto, se transformou em política de Estado. Foi uma política de governo criada quando nós tivemos o primeiro governo do presidente Lula e quando tivemos o ministro Gilberto Gil também, que foi primeiro-ministro do governo Lula, né? E esse programa foi um programa que causou um impacto muito grande, tanto no Brasil e depois em outros países, especialmente da América Latina, e hoje se transforma numa política pública de cultura considerada como uma das mais exitosas, como uma das mais importantes, inovadoras, inclusive, em termos de Brasil. Evidentemente, também tem seus problemas, né, tem suas questões que muitas vezes, por conta da burocracia, por conta da própria questão do Estado brasileiro, que não é um Estado que tem essa vocação, né, de atender às realidades, às necessidades das populações mais pobres, mais marginalizadas, enfim. No entanto, mesmo assim, o programa tem se constituído, tem avançado, né, e acreditamos que, dentro de mais alguns anos, ele se torna um programa realmente com um êxito completo. Ele foi criado em 2004 para garantir e ampliar o acesso da população brasileira aos meios de produção, circulação e fruição cultural, a partir do Ministério da Cultura. Depois de alguns anos, ele começou a ter colaboração com os governos estatais e municípios, né, governos estaduais, e outras instituições como escolas e universidades. Em julho de 2014, como eu já disse, ele foi sancionado e transformou-se em Lei Cultura Viva, de número 13.018/2014, que transformou, portanto, o Programa em Política de Estado. A Política Nacional Cultura Viva tem como base de apoio os pontos de cultura, que são as entidades ou coletivos certificados pelo governo federal. Não há um modelo único para os pontos de culturas, cada um desenvolve suas atividades conforme suas necessidades e planos de trabalho. A proposta é que não tenha fins lucrativos, atue realmente como ponto de cultura em sua comunidade, um espaço para a prática, aprendizagem e vivência cultural. As iniciativas abarcam as mais diversas linguagens artísticas e segmentos da cultura de base comunitária, desde a produção cultural urbana e jovem até as atividades de grupos tradicionais indígenas e de matriz africana. Entre os aspectos comuns a todos estão a transversalidade e a gestão compartilhada entre Estado e sociedade civil. Tendo em conta que a cultura é vista como processo, não como produto, não se cria um ponto de cultura, e se potencializa, porque os pontos já são iniciativas existentes, já tem um tempo, já tem um histórico, enfim. O governo incentiva iniciativas culturais da sociedade civil já existentes. Com o lançamento da plataforma da Rede Cultura Viva, em outubro de 2015, o programa passou a reconhecer como pontos de culturas também aqueles que não foram contemplados nos editais. Ainda que não tenham recebido recursos do governo, as entidades ou coletivos que se enquadrem na categoria, que tenham ao menos 2 anos de atuação e apresentem um trabalho relevante em suas comunidades, poderão se autodeclarar pontos de cultura e, assim, serem reconhecidas pelo Estado. A Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, MINC, é a responsável pela gestão da Política Nacional de Cultura Viva. A plataforma Rede Cultura Viva, hoje, no caso de 2024, conta com mais de 5.000 pontos e pontões de cultura certificados nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. E, dentre esses, a ação cultural também é um ponto de cultura. Tá? Sobre a ação cultural, é interessante também deixar claro que ela também foi criada no mesmo ano em que o programa Cultura Viva teve início, em 2004. Portanto, a Ação Cultural também comemora 20 anos. A primeira organização da sociedade civil
Cultural de Base Comunitária de Sergipe, nascida com o mesmo espírito e, coincidentemente, no mesmo ano de criação do programa Cultura Viva, 13 de agosto de 2004. A partir da articulação de agentes culturais residentes em Aracaju, Socorro e São Cristóvão, em torno da criação da Lei de Valorização de Iniciativas Culturais, VAI Aracaju, espelho da lei que criou o VAI São Paulo neste mesmo ano. Apesar de ter sido aprovada e sancionada pelo presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju à época, com apresentação e submissão realizada pelo vereador Magal da Pastoral, o prefeito da cidade, Marcelo Deda, não quis destinar recursos para o Vai Aracaju, ao contrário do Vai São Paulo, que recebeu todo o apoio da prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, e desde então faz parte do programa orçamentário da Prefeitura de São Paulo, o que a torna política de Estado, ao contrário do Vai Aracaju, que encontra-se até hoje arquivado na Câmara de Vereadores. Pronto, a partir daí, já que o Vai não foi, a gente começamos a discutir a formação da ação cultural, que, de certa maneira, se o Vai tivesse também continuado, tivesse começado efetivamente, a gente teria, digamos assim, uma situação também de ação cultural ser necessária continuar, não seria por isso que a gente não teria ação cultural, mas a gente acabou tendo Vai, não tendo Aracaju, acabou tendo que depender dos recursos federais, que aí a gente teve condição de entrar como ponto de cultura, né, pleitear o reconhecimento e tal, a aprovação do projeto, e aí aconteceu por volta do lado do ano 2012, 2011, 2012. Mas aí, quando você tem, como São Paulo, que tem esse programa municipal e tem o Ponto de Cultura, que é um programa federal, então você tem como acessar recursos das duas, vamos dizer assim, das duas esferas, né, de governo. Isso aí é importante porque a gente, com a ação cultural de base comunitária, realmente tem uma realidade muito difícil, né, para trabalhar com populações, como a gente já falou, né, que é o propósito da ação cultural, como do Cultura Viva, as populações de periferia, populações em situação de vulnerabilidade social, de marginalização, etc. E pronto. E a ação cultural, ela, então, reúne artistas e produtores culturais emergentes, além de educadores envolvidos com atividades de animação cultural na periferia. De acordo com o Estatuto em vigor, a entidade tem como missão e fim institucional apoiar e realizar iniciativas voltadas para o desenvolvimento social, artístico e cultural das comunidades. A ação cultural se organiza buscando empoderar agentes e grupos culturais que atuam na periferia, realizando de forma compartilhada reuniões, pesquisa de diagnóstico, oficinas de elaboração de projetos, produção de artigos e release. Isso a gente tem muito feito, sobretudo no blog da cultura. A divulgação online, organização de portfólios, promoção de fóruns de debates, oficinas e mostras artísticas, etc.